Olá, meu nome é Cláudio Lima, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do EPED edição 2024. Lembrando que EPED significa Espaço Permanente de Estudos do Divino Monismo. Neste ano, estamos apresentando as obras de Oswaldo Polidoro. Cada obra é apresentada em 4 episódios, de aproximadamente 20 minutos cada, disponibilizados semanalmente na plataforma www.conhecerparatransformar.com.br. Nesta plataforma, vocês poderão ter contato com a obra de Oswaldo Polidoro, constituída de dezenas de livros e milhares de boletins e livretos. Importante destacar, entre seus escritos, o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, sua obra maior, na qual fundamenta toda a doutrina chamada por ele de divinismo. Iniciaremos agora a apresentação do livro Reencontro no Céu, de autoria de Oswaldo Polidoro. O narrador se apresenta com o nome de Alonso e logo de início nos coloca uma questão fundamental. Podemos sabê-lo bem, que temos por direito o poder ignorar pouco ou muito sobre a verdade em sua integralidade. Porém, seria de bom alvitre dedicar-se o homem terrenal, encarnado ou desencarnado, mais um pouco de atenção para o sentido infinitamente complexo da verdade, quando se trata desta em sua apresentação relativista. Observa-se assim a necessidade de busca por respostas a respeito da chamada verdade, mesmo considerando as dificuldades da empreitada devido ao fato dela estar fragmentada de múltiplas formas, como, por exemplo, o mundo material que nos rodeia. É desejável que seja buscada com inteligência, bom senso, arejando sempre a mente através de prismas de visões cada vez melhores. Chama a atenção também que o conhecimento carece de têmpera, de amadurecimento, e que esse amadurecimento não vem apenas pelo intelectualismo, não vem apenas através de leis de fundo teórico. Teoria é valor que ninguém poderá negar, porém a edificação que marca no ser imortais conquistas jamais poderia ser adquirida a custo apenas de algumas ou muitas leituras. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, no Capítulos Condensados, o item 259 apresenta para nossa reflexão: lembra-te de que Deus, o Deus de verdade, amor e justiça, jamais permitirá que um filho seu fique sem ser o que é, para estar em algum lugar de algum modo e fazendo alguma coisa. Medita sobre essa realidade e verás que, embora a verdade total te escape, em sua essência, no campo das manifestações, ela te envolve com todas as forças de sua infinita realidade. Alonso enfatiza que a lei desencarnacionista demonstra uma grande distância que separa muitas vezes o homem prático do homem teórico, principalmente quando a teoria adquirida é não posta a render juros práticos. Questão para refletir: a responsabilidade pelo conhecimento adquirido. Lembrando as palavras de Jesus: aquele ao qual mais foi dado, muito mais lhe será exigido. E a frase que repetidas vezes nos foi apresentada por Oswaldo Polidoro: uma verdade a mais sabida é uma responsabilidade a mais adquirida. Nesse ponto, o narrador Alonso se coloca como alguém desencarnado, que em sua última encarnação ostentou bons conhecimentos, principalmente em matéria de espiritualismo, porém sem a devida prática. Salienta, assim, que a teoria é um bem potencial e que só o mais tolo não procura com afinco as oportunidades de conversão em bem dinâmico, em patrimônio alienável, por elaboração complementar.
Alonso aborda questões relativas ao relativo livre-arbítrio do Filho de Deus, frente ao supremo determinismo divino. Discorre que, através da dialética, se pode analisar e discernir, confrontar e deduzir, vindo a amar o profundo mecanismo das leis divinas. Graças ao poder da dialética ou à força dos contrários, podemos pensar e muito avançar, procurando discernir até onde possa ir o livre-arbítrio e quando passa a ser atuante o supremo determinismo. Sabendo que tudo é parte do supremo determinismo, ficamos então mais credenciados para respeitar religiosamente o poderoso direito do relativo livre-arbítrio. E nesse ponto da narrativa, Alonso faz uma importante confissão. Para mim, depois de ter errado muito e de tudo ter tido de reparar, ganhei experiência suficiente para saber que, ao estar usando o livre-arbítrio, estava de antemão pondo em movimento o supremo determinismo. E embora ainda seja frágil o meu poder de autodomínio, trago sempre em mente que, se me fosse dado voltar ao mundo das formas, com esse mesmo quantum discernitivo, tudo faria para executar o mandato da vida com rara e brilhante elegância intelecto-moral. E sobre o relativo livre-arbítrio e o supremo determinismo, ele completa assim: tudo na vida faz crer, faz sentir que não há maior influência de um polo da lei sobre o outro, mas sim que, por soberano poder, cada um deles completa o outro, no sentido de forçar tudo à evolução, pelo prisma obrigatório da movimentação. Procurar o sentido moral da vida é obrigação nossa, embora ser existente e vibrante seja por inderrogável lei superior. Não cumpre, pois, fazer o barco da vida e o mar da existência. Eles o são por si mesmos. O que nos cumpre é guiar do melhor modo e para o rumo certo. Chegarei a estes planos pela carruagem da morte, custe mais ou custe menos dias. Enfrentareis desilusões maiores ou menores, conforme o uso que tereis feito de vós próprios e dos recursos oferecidos pelo Criador, em termos de leis, elementos e fatos, não de mistérios, milagres e enigmas. Tudo isso nos faz refletir sobre o sentido moral da vida, que vem na tela seguinte. O sentido moral da vida está refletido na vivência da lei de Deus. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, no capítulo Chave Iniciática Fundamental, podemos ler: Lei de Deus. Toda a humanidade em processo evolutivo recebe em tempo certo um código básico de moral e de comportamento, para não haver crimes entre irmãos ou companheiros de jornada desabrochadora das latentes virtudes divinas. Discutir a lei de Deus conduz aos tenebrosos planos de treva e às encarnações expiatórias. A lei das reencarnações entra como válvula redentora evolutiva dos espíritos e é sempre caso de justiça divina, que é plena em justos recursos, sem contradições ou falsas misericórdias. Temos aí então o supremo documento da lei de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia da semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho e não desejarás o que é do teu próximo. A lei de Deus, então, constitui o maior tratado sociológico entregue à nossa humanidade. Constitui também o reflexo escrito
da lei de equilíbrio e harmonia universal. Possui 3 mandamentos iniciais que definem como deve ser a relação do Filho de Deus para com o próprio Deus, e 7 mandamentos seguintes que definem como deve ser o comportamento dos espíritos em sociedade. A lei de Deus é chamada de trilha dos Cristos e a matriz dos livros sagrados. Jesus, como verbo modelo, é o Cristo exemplificador de conduta a ser seguido e imitado. É o nosso paradigma em termos evolutivos. Alonso relata aspectos de suas experiências após o desencarne, em zonas tristes e de muito sofrimento no plano astral, nas quais estagiou para resgates e aprendizados. Orientado pelo seu guia espiritual, foi transferido de uma zona semi-triste, onde o trabalho era rude, para uma outra, muito mais alegre, onde o sol do bem-estar iluminava tudo e a todos. Alonso aprendeu sobre as 2 naturezas de Deus, uma manifesta e outra imanifesta, e que a manifesta há de ser sempre a estrada que conduz à imanifesta e essencial. O conhecimento acerca de Deus é primordial para que a partir daí o espírito possa conhecer sobre si mesmo e sobre as leis divinas que regem tudo em termos de infinito e eternidade. O ponto-chave tratado aqui é o das 2 naturezas do ser divino. A primeira é a de ser o princípio emanador, imanifesto, estático. E a segunda é a de ser sua própria emanação ou derivação, o dinâmico, ou seja, espírito e matéria, tudo que existe e preenche o universo como o conhecemos. Portanto, ele é o todo. Este conhecimento, que é a base do chamado divino monismo, ou ciência da unidade, foi ensinado nesta humanidade desde os mais remotos tempos de sua evolução espiritual. Por exemplo, nos Vedas, nos Upanishads e em algumas outras das escrituras mais antigas da humanidade. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, no capítulo do Gênesis ao Apocalipse, encontramos em síntese o que é Deus, segundo o conceito divino monista. Princípio ou Deus, essência divina, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando, eis o divino monismo. Foi esclarecido a Alonso pelo seu guia acerca da lei do peso específico ou das equidades vibratórias, que remete um espírito desencarnado a uma zona ou faixa astral correspondente ao seu grau vibratório ou condição interior. Foi-lhe também exposto sobre o diagrama celestial do planeta Terra, que são as faixas astrais ou céus do planeta que vão da máxima treva astral interior à máxima luz astral exterior. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, vocês podem encontrar 2 textos que tratam deste interessante tema. Primeiro, para onde vão os espíritos? É um texto. O outro texto, o diagrama celestial. Há também 2 outras obras que devem ser consultadas. A Vida Além do Véu e a outra obra, A Vida nos Mundos Invisíveis. Portanto,
Na nova faixa astral que passou a estagiar Alonso, teria tempo livre para acolher novas experiências, conhecer espíritos que o ajudariam em seus aprendizados. Na hora certa também lhe seria dado a conhecer sobre suas vidas passadas. Nesses encontros, em busca do que fazer, conversou com outros espíritos, trocou sentimentos, expectativas e assim foi ganhando mais consciência de sua nova condição de desencarnado. Após 15 dias de descanso, Alonso foi procurado por um homem do corpo de administração daquela cidade. Era o convite para aplicação de atividade que tinha uma característica de teste. A aceitação pelo Alonso significava a permanência dele naquela cidade ou zona, enquanto a negação significaria o afastamento obrigatório, tipo assim, ou trabalha ou deixa a casa. Alonso quis saber, então, sobre o tipo de serviço ou trabalho que lhe seria designado a executar. O emissário foi rigoroso com Alonso, esclarecendo que a sua condição de espírito necessitado de recuperação moral, que estava recebendo uma oportunidade de trabalho para redimir as falhas comprometedoras do passado, não lhe dava o direito de exigir. Alonso, consciente que não poderia recusar aquela oportunidade, aceitou o encargo e agradeceu pela orientação redentora. Porém, Alonso procurou saber do emissário se reencarnaria em breve e recebeu deste a seguinte resposta: antes, porém, terá que trabalhar uns 3 anos em serviços nobres. Por quê? Sem esse preparo, iria ao mundo para se deixar arrastar pelo pesado lastro do passado, redundando em mais ruína. Para uma boa performance no mundo, amigo Alonso, preciso se faz de uma preparação psicológica prática. O só saber o que seja bom, o puro intelectualismo, de nada vale como força de embalagem construtiva e feliz. Portanto, não se esqueça de que irá ter grandes oportunidades de serviço antes de reencarnar. E o diálogo segue. Alonso quis saber junto a quem trabalharia e lhe foi dito: atendendo grandes sofridos, advindo dos baixios, curando irmãos em suas chagas mais íntimas, à custa de seus naturais dotes magnetizadores. E o emissário fez a Alonso uma revelação. Eu fui seu guia, ou o seu anjo de guarda, como querem outros durante os seus dias terrenos. De minha parte, amigo Alonso, fui correto em tudo, distribuindo meios, conhecimentos, oportunidades, etc. Fiz o meu serviço, como deveria tê-lo feito, sem o que o Senhor procurava se acercar na mesma proporção em que se afastava do agir, do dever de corresponder ao conhecimento adquirido. E Alonso ficou a meditar profundamente sobre tudo o que ouviu. No próximo episódio, Alonso se apresenta para o desafio de ser testado em novas oportunidades de trabalho. Como se sairá? Não percam, amigos. Até lá, abraço a todos.